Shalom, Haverim, Shalom, Levulan, Shalom a todos. Bem-vindos mais uma vez a mais um Shiur de Ivrit. Tá? Aí estudo aí da Parashá da semana Vaishlach, não é? A data de hoje é dia 16 de Kislev, ciclo de 5.781, 1º de dezembro, terça-feira, aí no gregoriano, ano de 2020. Hoje será o comentário da Haftarah, Brit Hadashah e Terrilim, tá? Bom, que o Eterno possa nos abençoar hoje em mais essa Parashá, em mais esse estudo. Estamos aqui também com a Mana Samara, com a Mana de Borges, e para quem ainda não nos conhece, tá? Nós somos a comunidade Torá em Porções, tá? Estamos no YouTube, no Facebook, postamos aí estudos semanais das Parashotes, tá? Então, pedimos que vocês sempre estejam nos acompanhando, assistindo os estudos. Shalom, Mana Samara, Mana Borges, Shalom. Shalom. Mana Samara, Shalom. Talvez está com o microfone fechado. Não está. Então, Shalom a todos, né? Que o Eterno nos abençoe com mais esse estudo que estamos buscando. Como o Mano Richard falou, né? Nós também estamos no Telegram. Temos estudos, também temos debates ali, muito interessante. Mas vamos então à porção. Se você tiver a sua Bíblia, você pode abrir, né? Está em Terrilim 140 e está conectando com essa Parashá. A Parashá Vaishlach, que é e enviou, que está em Bereshit, que é Gênesis, Bereshit 32, 4 a 35, 43. Esse Terrilim é um salmo, né? Que é o salmo de Davi, e ele pede um livramento ao Eterno. Ele também está passando por muita dificuldade. Nós sabemos que Davi passou por um problema de Saul, perseguição de Saul, depois o filho dele, né? E ele sempre teve um respaldo de Hashem. Hashem sempre teve um respaldo. E assim também aconteceu com o nosso patriarca Yaakov. Yaakov estava voltando para ver seu pai, Isaac, e no caminho ele tem aquela surpresa, né? Do encontro com o irmão dele. Já faziam 20 anos que ele não se encontrava com o irmão. E eu vou ler o Salmo 140, depois nós vamos dar uma explanada, depois os irmãos ficam à vontade, irmão Richard, Mana Samara, para comentar, por favor. Terrilim 140. Ó Senhor, livra-me dos perversos, protege-nos dos violentos, dos que tramam mal em seu coração e provocam tumultos o tempo todo. Sua língua fere como uma serpente, veneno de víbora goteja dos seus lábios. Ó Senhor, ó Eterno, protege-me das mãos dos perversos, guarda-me dos violentos, pois eles tramam contra mim. Os orgulhosos me preparam uma armadilha, estenderam uma rede e armaram ciladas ao longo do caminho. Eu disse ao Eterno, Tu és meu Elohim, ouve, Eterno, as minhas súplicas. Ó soberano Eterno, meu Salvador, poderoso, Tu me proteges no dia da batalha. Senhor, não dês aos perversos o que eles desejam. Não permita que os seus planos maldosos tenham sucesso, para que não se encham de orgulho. Então, aqui é interessante que eu entrei no Bible Hub, se os irmãos puderem entrar, talvez a Mana Samara pode colocar, né? Aí o link é Bible Hub, que é H-U-B, Bible, Bíblia, né? Bible Hub, hub.com. E ali tem tá em hebraico e tá em inglês, né? E tem a gemátria. E lá tá um pouco diferente os salmos em alguns passuque, que nem o passuque 2, dos que tramam o mal em seu coração. Ali está continuamente, eles se ajuntam para a guerra, né? Como que está escrito lá, eles se ajuntam para a guerra. É o que estava acontecendo na ocasião aqui com Yaakov. Tanto é que o irmão dele depois, quando que foi enviado, né?
para se encontrar com Jacob. Por que foi enviado para se encontrar com Jacob? Porque o Lavan, que era o sogro de Jacob, ele enviou mensageiro para Esav, né? Para instigar o ódio de Esav, porque Lavan ele fez uma lachurrará, falando que ele tinha roubado a filha, que ele tinha roubado todos, feito muito dinheiro, roubado tudo que era dele. Então, ele foi lá instigar Esav, por quê? Porque ele havia mencionado alguma coisa para Lavan. Quando que ele chegou na casa de Lavan, ele falou assim, eu estou vindo para cá, minha mãe me enviou para cá, e ele contou toda a história, né, para Lavan. E Lavan guardou isso, né, a intenção do coração, né, e continuamente estava se juntando com guerra. E ele fez isso para que o irmão dele, o próprio Isaac, se vingasse com a ira que ele estava tendo no coração, né? E ainda enviou os mensageiros, ainda falou, peço que detenham e façam o que julgar conveniente. Tipo assim, olha, detenha o Isaac, Jacob, perdão, detenha Jacob, mas você faça o que você quiser, né? O que é conveniente para você. Então ele já sabia, né? Ele já sabia que existia um ódio, então foi lá instigar o ódio, né? E depois vem o Passuque 2, né? Que fala, continuando, né? Que estava se juntando em guerra e Isaac veio com 400 homens. Olha a intenção dele vir com 400 homens para se encontrar com o irmão depois de 20 anos, né? E, e esses homens estavam determinados a fazer ele cair, a derrubar literalmente a morte, né? No Passuque 4 aqui, fala, Senhor, protege-me da mão dos perversos, né? Eles já estavam determinados a fazer cair, a me fazer cair. Guarda-me dos violentos. Então, eles estavam violentamente prontos para o derrubar. No Passuco 5, o orgulho de Lavan preparou uma armadilha para Yaakov. Foi como uma rede verdadeiramente para a morte. Ali não existia escapatória para ele. Tanto é que Yaakov ele se separou, perdão, a família, porque ele pensou, se pelo menos ele atacar um, o resto do pessoal consegue se safar, né? E onde que ele rogou, ele exclamou ao Eterno, ele pediu ao Eterno, né? Tem um Midrash em um de PDFs, nós temos sala de PDF também no nosso Telegram, nas nossas salas, né? E Jacob, ele roga ao Eterno, por favor, Hashem, salve-me das mãos do meu irmão. Ele não age como irmão, mas como malvado. Ele está vindo para assassinar a todos. Então, Jacob, ele sabia, ele estava do jeito que os mensageiros de Jacob trouxe para ele, falou assim, ele está vindo com 400 homens aí, é muita gente, né? Então, foi onde que ele suplicou ao Eterno. Ele pediu ao Eterno, aqui, ó soberano, no Passuque 7, meu Salvador poderoso. Daí, voltando lá no Bible Hub, que eu mencionei, lá está Yeshua, né? Porque Yeshua é salvação, o nome Yeshua é salvação, que é ajuda, é uma prosperidade, uma salvação, uma seguridade, é vitória, né? Esse nome está conectado com ajuda, né? Salvação. E tu me proteges tu me proteges minha cabeça no dia da batalha. O 7 ainda menciona assim, talvez estava escrito nas outras Bíblias, né? Tu me proteges no dia da batalha, mas aqui está, tu me proteges minha cabeça. E onde que nós sabemos que o Eterno, né? Porque a nossa cabeça está conectada com o nosso pensamento, está conectado com a nossa adoração ao Eterno, está conectado também se você levar uma flecha ou um tiro na cabeça, você também morre, né? Então ele fala, protege a minha cabeça. E nós lembramos que Davi, é o autor desse salmo, ele sempre pedia ajuda ao Eterno. É onde que nós sempre podemos, né, colocando, né, esse terlim, temos que lembrar do nosso patriarca Jacob, temos que lembrar do rei Davi,
porque o socorro vem de Hashem, a salvação vem de Hashem, né? E também fica como lição para as nossas vidas, porque Yaakov, ele passou por tudo isso, porque ele mencionou tudo para Lavram. E Lavram, infelizmente, ele era uma pessoa que ele jogava com astúcia, né? Fazer ele de escravo, tanto é que você for ver lá em versículos anteriores de Bereshit, ele era pastor, né? Ele ficava até longe porque ele tinha que prestar conta até se alguma ovelha fosse atacada, ele tinha que trazer os restos da ovelha e ele tinha que pagar por aquela ovelha. E na realidade não era assim. Se você provasse que você não matou a ovelha, você pegava, penso que era só metade que você pagava para o dono da ovelha. Mas Jacob estava sempre tendo prejuízo na mão de Lavram, porque Lavram queria realmente fazer ele de escravo. Tanto é que quando que ele se casou por Leá, né? Casou, foi colocado por Leá. Então é mais ou menos o que Lavram estava falando assim, mas você também fez isso com o seu irmão? Aqui não, aqui a primogênita tem que ser a primeira. Então tudo que Jacob falou, depois Lavram ele usou tudo isso contra a própria vida de Jacob. Aí, assim, então agora você também trabalha mais 7 anos pro Raquel, né? Então, por Rachel, né? Então, tudo que Jacob falava, Lavram usou disso para usurpar, para poder fazer ele de escravo, para que ele ficasse lá preso. Daí veio a ira, né? Veio o ódio dele, porque, poxa, agora estou perdendo tudo, o homem veio para cá, me deixou rico. Não, não é assim. Então nós vamos fazer o contrário. Eu vou falar que ele que roubou tudo, para ver se destrói tudo isso daí. Mas o Eterno foi com Jacob. Jacob lembrou, falou, Senhor, lembra que tu fizeste uma aliança com Abraão, né? Nosso pai Abraão, com meu pai Jacob, Isaac, perdão. E então ele fez essa lembrança, e ele era um homem justo, um homem reto, que trabalhava para o bem, né? Ele nunca em seu coração tinha o mesmo sentimento, a mesma estratégia que o sogro tinha. Ele trabalhava diferente, um homem íntegro, um homem reto. Então foi onde que o Eterno ouviu a oração, porque nós sabemos, né, que aquele que pratica a Torá, aquele que não pratica, até as suas orações são abomináveis. E nesse caso, nosso patriarca Yaakov, Hashem ouviu a oração dele, as súplicas, né? E assim Hashem deu grande livramento. O que era para trazer maldição, trouxe bênção para ele. E assim ele pôde voltar, rever seu pai. A mãe já não existia mais, mas ele pôde ver seu pai. E o Eterno até o abençoou, que ele pôde até enterrar o pai dele depois de um tempo que ele ficou lá com o pai dele. Depois o pai morreu e ele ficou com o pai dele. Então o Eterno o abençoou em todos os seus caminhos. Então, essa é a minha participação. Alguém gostaria de mencionar alguma coisa? É interessante, mano, na hora que você citou aí a questão de proteger a cabeça, né? Se eu não me engano, passou que 7, o Eterno meu soberano, Isso, meu forte libertador, tu cobriste a minha cabeça no dia da guerra, né? Como a Mana muito bem trouxe aí, não vou trazer nenhum detalhe sobre, só mesmo a contribuir com alguma coisa. Quando se fala em cabeça, né, é como se a gente falasse ao mesmo tempo de certo modo, de natureza, né, da nossa natureza. Porque aonde pensamos, né, aonde pensamos, é aonde planejamos, é aonde sabe, eu esqueci a palavra agora, mas é quando você planeja alguma coisa para fazer, né, é onde intentamos essa palavra, né, fazer alguma coisa para Hashem ou não, né, às vezes uma coisa secular. Então aquilo que se passa em nossa mente, seja bons pensamentos ou sejam maus pensamentos, contribui muito tem muita influência na decisão ou em uma determinada atitude que vamos tomar.
né? Se a gente pensa o mal o tempo todo, aqui no mal o tempo todo, dificilmente teremos aí boas ações diante de Hashem. Mas se tivermos aí, trabalharmos aí bons pensamentos aí, né, boas perspectivas, intenções, né, então nossas ações serão de fato agradáveis a Hashem. E vemos aqui que ele diz aqui, protegeste minha cabeça na guerra, ou seja, na hora da batalha, no campo de batalha, onde a situação está bem intensa, né, e às vezes exatamente nos encontramos numa situação dessa, né, de conflito, de batalhas, né? Às vezes um conflito interno, um conflito familiar, no serviço, enfim, em várias áreas de nossa vida. E é nesse momento que temos que procurar ajuda de fato em Hashem, para que ele guarde nossos pensamentos e para que esses conflitos, né, seja internos ou externos, não venham a nos causar nenhum tipo de dano ou algum tipo de defeito, sabe, em nossas ações diante de Hashem, em nossa vida diante do Criador, né? Para que não venhamos aí a transgredir Torá. Exatamente, porque nesse caso aqui, esse conflito, né, que você mencionou, seria uma vingança, porque às vezes nós somos seres humanos, a gente passa um monte de coisa na cabeça, mas o que o Eterno vai nos cobrar são as nossas ações, porque aí é que tá, você tem a sua escolha de você ter o balanço, você pode ter o sentimento, pode ter raiva, pode o que for, mas na hora de fazer você não pode fazer. É o seu balanço, o seu equilíbrio, porque as atitudes é que vão pesar, não é? Sim, sim, exatamente, mano. É o que nós vamos prestar contas ao Eterno também, né? Sim, exatamente. Às vezes pensamos determinadas coisas, mas temos a oportunidade de não levar isso à frente. De não deixar com que isso flua através de nossos corpos. Se eu não me engano, se eu não me engano, se eu não me engano, é o apóstolo Shaul quem fala sobre isso. Ele diz que nós temos que apresentar, né, os nossos corpos ao Eterno como um corban, né, vivo, santo, agradável a Ele. E que é exatamente isso, né, agir da forma que Ele ensina, ainda que vivamos aí situações difíceis ou tenhamos aí algum conflito no quesito pensamentos, mas a gente tem que sobressair, digamos assim, passar por cima disso daí. Exatamente. Porque o Eterno pertence à vingança, né? Exatamente, mano. Exatamente. Bom, voltei. Eu achei interessante, né, mano, a sua fala aí, né, de dizer que o Balaão, ele usou, né, tudo que Yaakov disse para ele. Lavrão. Lavrão usou tudo, né, que Yaakov disse para ele e usou contra ele. É interessante o fato de que muitas vezes nós mesmos fazemos lashon hará de nós, né? Quando nós abrimos a nossa boca e entregamos aquilo que a gente deveria ter guardado para nós mesmos e nós entregamos para o nosso inimigo, né? As pessoas, muitas, né, não mostram de verdade quem elas são, né? E elas costumam colocar uma máscarazinha de gente boazinha, de pessoa boazinha, mas o que é mais interessante é que Yaakov sabia quem era o primo dele, porque a própria mãe dele já havia o alertado, né? E ele acabou mesmo assim por uma aura, né, não, ele é legalzinho, ele me deixou entrar na casa dele, ele é bonzinho, então eu vou confiar nele. Então ele acaba contando coisas que ele não deveria ter contado, né? Aquele ditado, né, que diz que de boca fechada não entra mosca, né? E acabou que Yaakov acabou fazendo lashon hará dele mesmo, né? Ele mesmo chegou e contou coisas para Lavrão, para uma pessoa que não merecia confiança, né? E ele acabou, como está escrito aí, armou um laço, né, para Yaakov. É interessante que muitas vezes a gente tenta se afastar de pessoas fofoqueiras, né? Hoje eu estava vendo um vídeo que eu achei até interessante. A gente acaba se afastando de pessoas fofoqueiras que têm a boca grande e saem contando tudo para os outros.
mas a gente acaba se aproximando de pessoas que mantêm a sua boca fechada. Mas será que sempre essa pessoa que mantém a sua boca fechada, ela é assim tão boazinha ou ela apenas está colhendo, né? Colhe de você, colhe do outro, colhe daquele outro, para depois querer algo que para te prejudicar, né? É Eu uma vou cartinha na manga, né? isso, eu vou tirar vantagem disso, vou guardar isso aqui para mim dentro do meu baúzinho, porque quem sabe no futuro, né, eu posso usar isso aqui contra fulano ou contra ciclano. Tem muita gente assim, tá? Muita Mas, gente. mas a sabe o que COV... acontece? Perdão, vai lá. Sim, pode falar. Não, vai lá, mano, vai lá. Tá. Não, eu ia falar, uma Samara, e a COV nessa questão com a banca que você trouxe aí, é aquela situaçãozinha, né? De às vezes, vai melhorar, né? Não, me avisaram, mas vou lá dar uma chance, vamos. Quem sabe ele fica bonzinho? Isso, quem sabe a situação muda, mas aí acaba acontecendo o que aconteceu. Ao contrário. E outra coisa também, sabe o que acontece, irmãos? Existe uma coisa que nós precisamos aprender, é nos amadurecer sentimentalmente. E esse amadurecimento sentimental, porque a gente tá que nem ele estava fugindo do irmão, estava saindo da casa dele. Quando que ele chegou para Lavan, ele chegou, poxa, agora encontrou uma família, então ele se sentiu confortável, estava quebrado, né? Tinha passado o irmão queria matar. Exatamente. E daí ele estava com aquele, não tá, o sentimental dele não estava amadurecido para poder examinar a situação que estava acontecendo ali. Ele já foi se abrindo, falando tudo. Caiu a moto e eu peguei a moto de fulano. Então, já foi, tá entendendo? Ele foi falando toda a vida dele, toda. E toda a boca dele colocou ele em um laço. Porque ele abriu a boca, eu vou trabalhar 7 anos por Raquel. O Lavran não pediu para ele. Daí Lavran aproveitou. Agora você também trabalha 7 anos por Rachel, por Raquel. Pela Lia, né? Trabalha mais 7 por ela agora. Então, tudo que ele falava, o Lavran, pessoas assim, que aproveitam o que você fala e te coloca no laço. Foi isso que aconteceu com ele. Então, às o amadurecimento. A gente dá a corda para os outros fazerem um lado. Exatamente. Porque nós estamos quebrados, o nosso sentimento está frágil. E por quê? Porque nós temos que aprender a nos depositar, nos entregar ao eterno. Porque é o eterno que nos traz equilíbrio mental, ele que nos traz equilíbrio sentimental, ele que nos dá, que nos dirige, nos guia. E essas histórias que têm acontecido é tudo para o nosso aprendizado. Por que eu vou ler isso daí? Por que eu vou saber de novo isso daí? É para o nosso aprendizado. Como devemos nos agir, como devemos fazer. No erro do outro, que nem tem aquele ditado, né, que fala assim, o inteligente aprende sofrendo e o sábio aprende com o sofrimento do inteligente. Sim. Então nós temos que ser sábios, né, em tudo que a gente pode fazer, procurar a sabedoria que vem do eterno para a nossa vivência. Exatamente. E já Ana, podemos continuar? Pode continuar agora. Minha parte já encerrou. Se vocês têm mais alguma coisa para falar, fiquem à vontade. Ok. Vamos continuar aqui então com a Brit Hadashah, né? Deixa eu colocar aqui. A Brit Hadashah hoje é. Ai, perdão, já estava indo no lugar errado. Não, acho que eu botei errado. Vai deixar lá. Aqui. Matitiarro 26. Né? Eu vou colocar aqui na tela essa daqui e vou ler outra, tá? Vou ler uma outra tradução. Yeshua levou-os a um lugar chamado Getsemane e mandou-os que eles sentassem e esperassem, enquanto iam mais adiante para orar. Levou consigo Cafos e os 2 filhos de Zebedeu, Yahucafe e Yahuhana, e começou a sentir tristeza e angústia. A minha alma está cheia de uma tristeza mortal. Fiquem comigo. Fiquem acordados comigo. Avançou um pouco e, deitando-se de rosto em terra, orou. Meu Pai, se é possível que este cálice seja afastado de mim, contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. É bem interessante esses primeiros passuques aqui, né?
conta, né, que Yeshua, ele estava numa angústia muito grande, pois ele já sabia o que iria acontecer. E antes de começar a ler aqui, eu gostaria de ler um pouco antes o que foi que aconteceu, por que levou toda essa angústia, né? Eu vou começar aqui ler do Passuque 26, que está escrito assim, olha, quando estava a comer, Yeshua pegou o pão, abençoou, partiu em pedaços, dando aos seus discípulos e disse, toma e come, porque isto é o meu corpo. Levantando o cálice com vinho, agradeceu por ele, entregou-o aos discípulos e disse, que cada um beba dele, porque isto é o meu sangue, que torna firme a nova Brit Hadashah, ou seja, uma aliança renovada, né, que infelizmente aí foi traduzida como Novo Testamento, não há nada, né, novo, né? Há uma nova aliança, uma aliança renovada, ele renovou, né? Vamos dizer que havia um casamento, já havia existido este casamento, e foram fazer, então, uma renovação da aliança. A noiva não mudou, né? E é derramado para perdoar os pecados de muitos. O que eu achei interessante, aqui diz assim, ó, ele diz, para perdão do pecado de muitos. E tem algumas pessoas aí que diz que é de todos, mas aqui não diz que é de todos, aqui diz que é de muitos. Por que ele fala isso de muitos? Porque sabemos muito bem, nós que cumprimos a Torá, sabemos que há pecado que são para a morte e há pecados que não são para a morte. E há muitos que se arrependem dos seus pecados e há muitos que dizem que se arrependem dos seus pecados e continua quebrando a Torá, né? Nessa conversa de que, não, o sangue do Messias ele vai me limpar. Eu pequei hoje, ok, sem problema, o sangue do Messias vai me limpar, né? Sempre tem essa conversa, não, o Messias morreu naquele madeiro por mim, eu posso pecar à vontade que ele vai me limpar. É o pensamento de muita gente, né? E aí a pessoa diz, não, mas ele já apagou todos os pecados. Não é bem isso, né? Ele pagou por um pecado de morte da noiva, né? Pois a noiva havia cometido adultério, a noiva deveria ter morrido, ele foi lá e tomou o seu lugar, né? Ele foi à frente e disse, não, eu irei no lugar dela. E continuando aqui, prestem atenção às minhas palavras, não beberei outra vez desse vinho, senão no dia em que eu beber de novo convosco, no reino do Eterno. Depois de cantarem um hino, foram até o Monte das Oliveiras. Então, né, para a gente entender o que estava acontecendo, o Mashiach, ele havia então ali se reunido com seus apóstolos, né, e dito para eles, olha, aquele peça que foi feito lá no Egito, agora vocês terão um novo entendimento daquele peça. Vocês farão isso em memória de mim neste momento. Aquele ali foi para te libertar do Egito. Agora eu estou te libertando da morte. Porque Israel deveria ter morrido em vez de Mashiach. E ele diz, agora lembrem-se disso. Não é para vocês pecarem mais, é para vocês lembrarem o tempo inteiro. Quando chegar no Pessa, lembra ali, olha, eu estou bebendo esse vinho, pois o Mashiach derramou o seu sangue por mim. Estou comendo este pão, porque o Mashiach derramou, ele me deu, né, o seu corpo. O cordeiro, esse foi o cordeiro que foi para o matadouro em meu lugar. Foi isso que ele quis dizer. Ele não veio inventar nada novo, né? Ele veio apenas dar puro entendimento, porque foi isso que ele disse lá em Matitiahu 5. Né? Eu não vim anular a Torá nem o aviso dos profetas, eu vim fazer vocês entenderem e cumprirem. Foi isso que ele disse. Aí, aqui vemos, então, ele indo, né, para o Getsemane com os seus apóstolos, e ele escolhe, então, 3 para ir junto com ele. Né? E ele está ali naquela agonia, né, de saber o que vai acontecer. E é interessante que aqui derruba, né, um certo dogma de algumas religiões, né, de dizer que o Mashiach é o Eterno. Bom, aqui está o Eterno dizendo, Pai, se for possível, afasta esse cálice de mim, se for possível. Se ele fosse o Eterno, ele não precisaria estar pedindo a outro que fizesse isso por ele. Porém, ele diz que seja feita a tua vontade e não a minha.
muitas vezes a gente vive algumas coisas parecidas com isso, né? A gente está ali com um certo problema e a gente diz, olha, eu não quero passar por isso, mas aquilo vai te dar crescimento. E quando nós dizemos, pai, eu não quero passar por isso, aquilo pode tirar de você esse valor, né, do entendimento que você poderia ter se aquilo acontecesse. E aí você tem que dizer, se for possível, mas que seja feita a tua vontade. Mashiach estava nos ensinando aqui. Olha, pai, posso passar por tudo, mas que seja a tua vontade em primeiro lugar. Se for possível, eu passe por aqui, eu posso até cair, mas que seja feita a tua vontade, porque eu sei que tu vais me levantar novamente. Era isso que Mashiach estava tentando passar, como a Mana mesmo aí falou, né? Tudo que está nas Escrituras é como um aprendizado para nós. Eles passaram por aquilo, e Yaakov passou por tudo aquilo na mão de Lavan, para nós entendermos hoje que nós não podemos confiar cegamente em todo mundo, né? Mashiach também nos ensinou que muitas vezes vamos passar por problemas terríveis, vamos passar por perseguição, nosso povo foi perseguido, nosso povo foi morto, né? Muitos do nosso povo foi morto, aí torturados. Porém, nós devemos dizer, pai, que seja feita a tua vontade, porque não sabemos qual é a vontade do Eterno, né? E aí Mashiach está aqui dizendo, olha, se for possível, não me deixa passar por isso não, mas que seja feita a tua vontade, né? Ele sabia que ele precisava passar por aquilo, ele sabia que ele precisava ser entregue daquela forma e machucado pelo gentio, diferente do que muita gente diz, né? Essa semana eu estive num debate e as pessoas toda vez vêm com essa conversa. Quem matou Jesus? Quem matou Jesus foi o judeu. Não, não foi, tá? Quem matou o Jesus, quem matou o Messias foram os gentios. E ele mesmo havia predito isso. Ele disse aos seus apóstolos, aos seus discípulos, né? Que ele seria entregue na mão dos gentios para que o machucassem e depois o matassem, né? Então, quem o matou foram os gentios. Ok. Os líderes de Israel entregou ele, né? Os líderes, não foi o povo. Então você não pode acusar o povo de algo que foi uma minoria ali que fez, né? Nós temos aí entendimento do porquê que ele foi entregue, né? Havia ali então uma combinação política, havia muita soberba naquele meio ali, né? Arrogância. E por este motivo, ele foi morto, mas não só por isso, né? Mas ele tinha que passar por isso, como eu já disse antes, porque a noiva pecou e teria que haver um cordeiro para a limpeza dessa noiva, né? Pois, senão, bom, se o Matias não fizesse aquilo, será que a noiva estaria limpa? É interessante aí os irmãos, né, que se dizem Bnei Noa, que eles conheceram, né, o Jesus lá nas religiões. E hoje em dia eles renegam, né? Não, que isso? Não pode, não, ele não veio, e isso e aquilo. Eu gostaria de perguntar, né, para essas pessoas, como é que nós estaríamos hoje? Não teríamos sido destruídos, porque a Torá diz, né, que com adultério é morte, né? Tem que haver a morte. Se não há, se o Mashiach não veio e passou por tudo isso, como é que fica o Corban? Não temos mais um local de fazer o Corban. Então, olha, eu não quero nem imaginar o que estaríamos de nós no mundo espiritual se não fosse o Corban do Mashiach, né? A sujeira que nós estaríamos, né? Não que nós estamos limpos, né? Porque, infelizmente, nós sempre acabamos pecando, né? Mesmo involuntariamente, mas nós pecamos, né? Voltando aqui, algum irmão quer fazer algum comentário? Mano Bob, o Mano Richard? Mana Samara, só para trazer rapidamente sobre a questão, né, de quem matou o Mashiach, né, que a gente ouve muito aí as pessoas colocando a culpa toda a culpa do nosso povo, né, dizendo, foi judeu, foi judeu que fez isso, foi judeu que fez aquilo com o Mashiach, mas a gente vê na história que na época do Mashiach, né, houve... Depois a gente vai até ver sobre isso ainda hoje. Houve, né, a divisão dos reinos, né? Reino do Norte e Reino do Sul. E na época do Mashiach, eles, né, tanto o Reino do Norte como o do Sul, né,
Efraim, ou o povo de Israel, e a tribo de Yehudá, né, já tinham voltado dos cativeiros, né, porque cada um viveu um cativeiro, e nisso veio muito gentio no meio. Então, a gente vê que naquela época havia muito gentio lá. Né? A gente nem ouve lá na época do Mashiach falando muito o povo de Israel, né? A gente ouve outros nomes como se representando a quantidade de gentio que tinha naquela época. Né? Então, nesse acontecimento, né, que mataram o Mashiach, não é bem assim que foi só judeu, que a culpa é dos judeus e, né, que a culpa é do nosso povo. Não é isso. Né? Os gentios estavam lá, participaram de tudo, eles fizeram o que fizeram. Né? Então, esse contexto histórico aí tem sido muito negligenciado, aí, principalmente no sistema religioso, e acaba trazendo esse antissemitismo horrível que existe aí por aí. Sim, verdade, mano. Mas é incrível, né? Que usa a escritura, né? Não vou dizer a escritura, a Bíblia, né? Pega aquele livrinho ali, preto, de capa preta, com um zíperzinho, e vamos abrir como se fosse um cardápio no restaurante. Né? Ah, eu gostei disso aqui, então bota esse aqui no meu prato. Ah, eu gostei desse aqui, bota no meu prato. Ah, esse aqui não, esse aqui bota para lá, não me interessa. Mais um aviso, tá? A escritura não é um cardápio. Tá? Você tem que aceitar tudo que está lá. Você gostando ou não, você tem que aceitar o que está lá. Ah, não é do meu agrado? Problema seu. Você tem que entender que aquilo ali vai fazer parte de você e da sua vida. Isso é para os que querem ser fiéis ao Eterno. Aquele que não quer ser fiel ao Eterno, ok. Né? Siga a sua vida como bem entende. Né? É interessante uma pessoa dizer, olha, eu sou fiel, né? Vou usar até aí uma palavra que a gente usa, né? Fiel a Deus. Né? Mas você obedece? Ah, não. Não, eu obedeço algumas coisas. Né? Ah, isso aqui não, aquilo ali não. Né? Isso aqui me interessa, aquilo ali não. E como assim você é fiel a Deus se você não obedece? Hoje eu estava pensando uma coisa bem interessante, né? Que para trazer aqui para a nossa esfera, né? Mais ou menos o que vem a ser o nosso entendimento, né? Do Eterno. Vamos dizer que é uma casa que tem um pai, né? E os filhos. E o pai, ele dá regra para os filhos. Olha, você vai chegar em casa a tal hora, você vai comer tal coisa, você vai se comportar sexualmente de tal forma, você vai se comportar de tal forma com outras pessoas. E fala com o filho, você quer? Sim, papai, eu quero viver dentro da sua casa e vai ser desse jeito. Só que com o tempo, alguns filhos, não todos, né, dizem, eu já estou crescidinho, eu não preciso obedecer ao meu pai. Para quê? Eu já sou adulto, eu não tenho necessidade. E aí simplesmente chega para o pai e diz, olha, eu vou chegar depois da hora que você disse que eu tenho que chegar. Eu vou comer o que eu quiser comer, eu vou ter a minha vida sexual como eu bem entender. E o pai diz, ok, você quer isso? Então tudo bem, tenha a sua casa e tenha a sua vida. Vai lá viver a sua vida. Dentro da minha casa, não. Dentro da minha casa, você tem que seguir as minhas regras. E aí o filho sai, né? Diz, eu não tenho que obedecer ao meu pai, eu vou para onde eu quiser. E ele sai. Lá fora, quebra a cara. E aí ele volta, né? Todo arrependido. Ai, pai, olha, não deu certo. O jeito que eu achei que era legal, mas não deu certo. Posso voltar para casa? O pai diz, ok, com certeza, volta aqui para casa. Mas tem que seguir as minhas regras. Tá bom, pai, tá bom, eu vou seguir as tuas regras. Mas aí o filho causou um problema, né, para ele mesmo. Ele contraiu uma dívida gigantesca e ele tem que pagar essa dívida. E aí ele chega para papai e diz, ô papai, então, eu contraí uma dívida aí gigantesca e eu não sei como pagar essa dívida. Então, me dá o dinheiro aí para eu pagar a dívida. E aí papai vai dizer, ok, filhinho, papai vai te ajudar a pagar essa dívida. Vou arranjar um emprego para você. Você vai ter que trabalhar para pagar essa dívida. E aí o filhinho fala, não, papai, então, me dá o dinheiro para
para eu pagar? Você não tem? Ele vai dizer, não, você vai ter que arcar com as consequências do que você fez. Você fez coisa errada, você vai ter que arcar com as consequências. Papai está aqui para te ajudar, tá? Para amenizar o que você fez, mas você vai ter que responder. É exatamente isso. É exatamente isso. Uma casa que tem ordem. Você quer sair da casa? Você é livre para sair a hora que você bem entender, mas você está por conta e risco seu mesmo. Porque enquanto você está dentro da casa de papaizinho, papaizinho está protegendo você espiritualmente, está protegendo você sentimentalmente, está protegendo você financeiramente. A partir do momento que você disse, eu não quero mais isso, você está por conta e risco. E é exatamente isso que o Eterno disse lá no Monte Sinai. Aqui estão as bênçãos e aqui estão as maldições. Sigam as bênçãos e vocês serão abençoados. Sigam as maldições e vocês serão amaldiçoados. Né? Mas, infelizmente, a gente é muito mimado, né? A gente é mimado demais, porque a gente acha que o nosso pai, ele é muito rico, ele tem de tudo e ele é obrigado a nos servir. Só que não é bem assim. Quando a gente entende isso, manos, para alguns ainda dá para voltar atrás, para outros não tem mais como voltar atrás, porque o poço já foi tão fundo que você não consegue mais voltar, né? Então, eu sei que acabou, né? Eu não sou muito fã disso, de pregação, né? Mas acabou virando uma pregação, né? Posso passar para outro tópico? Algum irmão quer fazer algum comentário? Pode passar. Ok. Então, vem aqui, né? Já vamos para outra parte, né? Vigiar e orar. É interessante que ele não disse orar e vigiar, ele disse vigia e ora, né? É aquele ditado que as pessoas dizem, né? Um olho no padre e outro na missa, né? Você não pode estar mantendo os seus olhos fechados para orar, né? Numa hora de uma batalha, ora-se inclusive de olhos abertos, né? Para estar de olho em tudo que está ao redor. Então, vigia, manos, vigia, como a Mana mesmo aí disse, né? Lendo aí o livro de Terrelim, arma laços. O nosso patriarca Yaakov, ele só orou, ele não vigiou quando ele entra dentro da casa de Lavã e vai aceitando tudo de olhos fechados. Vai casar? Vai, então, vamos fazer uma festa, apagar a luz e trazer a noiva. Cadê a vigília de Yaakov? Né? Ele só fechou os olhos para aceitar tudo que Lavã mandou para ele, né? Ainda bem que ele teve o tempo, né, de começar a vigiar de verdade, né? Ele aprendeu, né, com os erros dele e que a gente vem aprender também com os nossos erros. Vigiar e orar para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, a carne é fraca. É engraçado que eu vejo um monte de gente, né, com essa conversa de que a carne é fraca, por isso que eu errei, por isso que eu caí, e tá o tempo inteiro usando essa frase, né? Ai, olha, eu traí a minha esposa porque a carne é fraca, sabe como é, né, irmão? Ai, eu peguei esse dinheiro aqui que não me pertencia, sabe como é, a carne é fraca, né? A gente acaba caindo. Né? Mas a ordem aqui, antes de dizer que a carne é fraca, ele disse, vigia. Né? Se você está vendo que você é fraco, que você não vai aguentar as tentações de cair em um adultério, se afasta. Né? Se afasta, sai, fuja o mais rápido que você puder. Não foi isso que Yosef fez? Ele estava ali, aquela mulher estava tentando ele o tempo inteiro, arrancou as roupas, ele podia ter dito, já arrancou as roupas mesmo, o marido não está aqui. Não, ele preferiu correr, fugir, né? Fugir do que estava acontecendo ali. A mulher era bonita, aquela mulher era muito bonita. Ele podia ter ficado ali, feito o que bem entender com ela, e depois pronto, acabou. Ela não ia dizer mesmo, né? Mas ele preferiu fugir, porque ele vigiou, ele estava vigilante o tempo inteiro, porque a ele agradava primeiro agradar ao Eterno, depois agradar a si próprio ou agradar aos outros. Se qualquer coisa que você fizer, né, olha, eu quero ser feliz, mas essa tua felicidade vai quebrar a Torá,
A felicidade do outro vai quebrar a Torá? Não faça. Primeiro o eterno, primeiro agradar ao eterno, primeiro ahavá ao eterno, se doe ao eterno para depois se doar ao outro, né? Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça a tua vontade. Então está aqui o Mashiach dizendo de novo, primeiro agradar ao eterno, depois a si próprio, né? E voltando, achou outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para o discípulo e lhes disse: ainda dormes e repousas? Eis que está chegando a hora e o Filho do Homem está sendo entregue na mão dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Né? É interessante, irmãos, palavras duras, né, que o Mashiach, ele disse ali então para aqueles 3 que estavam junto com ele. Ele escolheu dentre os que estavam, os 12, né, que estavam com ele, ele escolheu esses 3 por algum motivo, né? É interessante que novamente, né, vamos voltar de novo à conversa da Trindade. Se Mashiach sabia que que ele era o eterno, se Mashiach é o eterno, por que ele escolheu justamente esses 3? Né? Tinha algum motivo. Na mente do Mashiach tinha um motivo para ele ter levado os 3, pois ele achou que os 3 também estariam vigiando e orando. Né? Mas o cansaço era muito grande para aqueles 3 ali. E eles acabam dormindo. Né? E ele avisa, olha, já está chegando a hora. Né? E é interessante que a gente leva as coisas numa brincadeira, né? Ai, não, olha, já fazem mais de 2000 anos, ele não voltou ainda. Ah, vamos descansar um pouquinho? Vamos dormir um pouquinho? Vamos deixar para pegar o óleo depois? Vai dar tempo ainda para pegar o óleo, né? E de repente o noivo chega e aí está você dormindo, né? Está você ali sentado, esperando, depois eu pego o óleo. E aí você vai procurar óleo e não tem mais. Né, irmãos? Não há amanhã, tá? O amanhã não pertence a nós. A gente pode ir dormir hoje e não acordar amanhã. Né? Tanta gente aí que foi dormir achando, olha, eu tenho mais um dia amanhã para resolver o que eu deveria ter resolvido hoje e não acordaram. Né? Acabou o tempo para aquelas pessoas e não teve o tempo. Né? Não teve o tempo de buscar o seu óleo. Né? E como uma virgem insensata, foi dormir. Não, depois eu pego o meu óleo, depois eu acho o meu óleo. Né? Eu pego emprestado com o vizinho, mas como é que você tem certeza que o vizinho vai te emprestar o óleo? Será que o vizinho que se manteve firme, em pé, vigiando e orando, ele é obrigado a te dar o óleo dele? Não, porque ele se manteve ali, né, de pé, lutando. Ele não tem obrigação de te dar o óleo dele. Ele não tem obrigação de dar o que é dele para você, porque você se manteve sentadinho dormindo, né? Então, que essas palavras aí do Mashiach, elas possam aí, irmãos, dar entendimento a vocês e ver que o tempo está acabando, né? Já está aí às portas, Mashiach já está às portas. Se ele voltar amanhã, será que a gente está com a nossa lamparina cheia de óleo? Né? Então, concluindo aí, irmãos, é isso que eu gostaria de dizer por hoje, tá? Tem alguém que tem algum comentário? Mano Richard, Mano Borges? Só, né, nessa questão que a Mana trouxe sobre preparo, né, de dormir, de ficar desatento. Eu não me lembro se é agora no livro de Michelet, né, Provérbios, que está escrito assim: ensina-me a contar os meus dias, de maneira que eu alcance o coração sábio, né, de maneira que eu alcance o coração sábio. E é exatamente o que encontramos na Torá. A Torá é muito mais do que exatamente o que a Mana trouxe aí, né, um cardápiozinho que você olha ali e escolhe. Na verdade, ela ensina a que sejamos prudentes. E prudentes em toda e qualquer situação.
né, porque a Torá ela traz ali diversas orientações para diversas áreas da vida. Então, o contar aqui, né, ensina-me a contar, é exatamente isso, é planejar, né, é sabermos viver um dia de cada vez, de forma que não sejamos aí pegos desprevenidos, né, isso pensando no nosso dia a dia, e também concernente, é claro, às profecias da Escritura, as profecias que há na própria Torá, né, contidas ali na Torá, nos profetas também, principalmente, existem muitas coisas ali que já se cumpriram, é claro, mas outras, muitas que ainda vão se cumprir. Então temos que aguardar, né, o cumprimento dessas profecias, né, da palavra de Hashem, acordados, né, como a Mana muito bem trouxe aí, espertos, digamos assim, né, sabendo o que estamos fazendo, a forma que estamos vivendo, contando os nossos dias. Não é porque quando contamos de maneira sábia, Hashem, ele nos honra nisso. Não é? Ele nos ajuda, ele nos dá aí amadurecimento, como ele fez com os patriarcas, né? As matriarcas também. Normalmente vemos lá, né, como foi com Isaac, com Esav, com Yaakov, o próprio Avraham, Noa, né, todos eles lá, sempre estudando Torá, né, indo para uma yeshivá, né, participando de uma yeshivá, e aprendendo, estudando Torá. Depois, quando encontraram uma esposa e vieram também aí a ter família, passaram esse conhecimento, né, às suas esposas, à sua família, né, no caso filhos, e vemos Hashem honrando isso, né, e dificilmente eram pegos desprevenidos, né. Às vezes vemos alguma situaçãozinha, né, aparentemente assim um errozinho lá ou cá, né, como aconteceu com o próprio, estamos vendo que aconteceu com o próprio Yaakov, mas o Eterno sempre dá a oportunidade que façamos diferentes, né, que hajamos de forma diferente, de forma mais adequada à Torá dele. Era só isso só, mano, que eu queria acrescentar aqui. Ok. Já podemos então, mano, passar para Haftarah, né? Deixa eu separar aqui. Oséias. Aí. Tá. Cadê? Espera aí que eu vou abrir aqui. Deixa eu deixar aberto aqui, então. Tá. Eu vou ler pela minha Bíblia aqui, que é mais fácil de organizar aqui. Tá? Mas na tela aí é bom que quem está nos acompanhando consegue acompanhar também. Bom, Haftarah está no capítulo 11 de Oshea, né, Oséias, e também numa partezinha do capítulo 12. Eu vou só trazer um pequeno resumo aqui rápido desses dois capítulos. É citado muita coisa aqui sobre a questão do que aconteceu, né, concernente à divisão dos reinos, na época entre Roboão, né, e Jeroboão, né, quando tiveram lá um desentendimento lá e acaba tendo a divisão do reino. O reino do norte fica sendo aí Israel, né, ou Efraim, e o reino do sul, né, fica aí com a tribo de Yehudá. Então, nesses textos aqui, nós vemos que o Eterno tratando muito, né, Efraim e Yehudá. Ele trata aqui Efraim de uma determinada forma, que nós vamos já ver aqui, né. Esses dois capítulos também citam aí muito as transgressões do povo de Israel em si, né, mais especificamente aí desses dois reinos aí, né, que já tinham acontecido a divisão, e também na questão de Yehudá, né, trazendo aí algumas diferenças entre um e outro, né, em questão de acontecimentos, em questão até mesmo de Emuná. Porém, quando pegamos aí num contexto mais geral, o Eterno expõe, né, nesses capítulos aí a transgressão dos dois lados e convida também a fazerem techuvá, né, a se voltarem aí a uma techuvá. Então, eu vou dar início na leitura aqui,
para a gente poder aí falar um pouquinho mais sobre isso. Bom, capítulo 11, Passuque 1. Eu vou ler aqui o Passuque 1, o Passuque 2 e depois o Passuque 7, o versículo 7. Diz assim: quando Israel ainda era um menino, eu o amava. E ao resgatá-lo do Mitzraim, do Egito, chamei-o de meu filho. Bom, eu ia só antes de continuar aqui, esse concernente a ser meu filho aqui, né, concernente a filho, né, a ser filho. Rashi ele faz um comentário concernente a isso, concernente a ser filho. Que ser filho não é você só honrar os pais ou atender às necessidades físicas dos pais, né, no caso dos nossos pais. Mas é você pedir, buscar orientação. Buscar aí conselho, né? Você ir até o seu pai e expor a situação. Olha, um exemplo, está acontecendo isso e aquilo, o que eu posso fazer, né? Qual a orientação que você me dá, né? Ouvir essa orientação e, é claro, seguir, obedecer a essa orientação. Então, Rashi diz que isso é ser filho, não é você só honrar, né, só dizer que ama, às vezes ajudar, né, fisicamente, mas não busca conselho, não busca a sabedoria, né, dos pais. Então, esse mesmo contexto se aplica ao nosso povo, né? Nós vemos muito isso aí na Escritura, na própria Torá, e também isso acontece muito lá no livro de Reis, né, Primeira e Segunda Reis, de Primeira e Segunda Crônicas também, vemos muito isso lá, né? Entrava rei, saía rei, vemos muitas situações lá, e vemos que o povo em si não buscava as orientações de Hashem de maneira adequada. É claro, quando vemos lá, né, diversas cenas lá de guerra, de dificuldade, quando o nosso povo se encontrava aí em aperto, rapidamente se lembrava do Criador, né? Clamava a Elohim dizendo: nos ajuda, né? Estamos em aperto, estamos em dificuldades. Às vezes acontecia de muitos do nosso povo até morrerem, né, em algumas guerras, por causa do fato de terem desobedecido a Hashem. E quando eles se lembravam, buscavam então a orientação de Hashem, a ajuda de Hashem, ele logo levantava um libertador. Tanto que temos aí vários nomes, né, que podemos citar aí, de pessoas que serviram como, digamos assim, libertador, né, para uma situação difícil para o povo de Israel, né? E não só homens, tá? Mulheres também. Então, quando se busca o conselho de Hashem, né, e também quando se obedece, não basta ouvir, mas tem que se cumprir também, a nossa vida ela muda por completo, né? De fato, nós somos aí considerados filhos, porque qual é o filho que não vai querer aí buscar a ajuda do pai, né? As orientações que o pai tem, principalmente quando aplicamos isso a Hashem, né? Nos colocamos aí no lugar de filhos e ele como pai, se apresentando como pai, como aquele que cuida, como aquele que se importa. E na Escritura também, né, alguns acreditam que isso não pode ser feito, mas a Escritura também faz isso, tá? O Eterno ele também se apresenta, em muitos casos, como uma mãe, né? Como uma mãe que se importa, que quer amamentar a seu filho, tá? Então ele se apresenta aí das duas maneiras, como pai e como uma mãe também, ou seja, aquele que cuida, aquele que se importa. Então, quando ouvimos a voz de Hashem, sabemos exatamente o que fazer e como lidar com vários tipos aí de situações. É exatamente o que vemos aqui no capítulo 11 e 12. Tá? Por isso que eu estou trazendo isso daqui em mais detalhes, porque o que está sendo trazido aqui a nós hoje é que tanto o Reino do Norte como do Sul estavam cometendo falhas, né, em questão de idolatria, balança enganosa, né, até a questão do próprio cativeiro que tinham sofrido,
né, tá no cativeiro com relação à Síria, né, e também babilônico. Isso contribuiu muito para que eles houvesse de fato aí digamos assim, uma mistura, né, uma contaminação com a forma de viver dos povos pagãos, né? Então eles estavam pegando coisas, né, dos outros povos, desses povos pagãos, e tentando aplicar isso a Hashem, né, tentando apresentar isso ao Eterno, ao Criador, né, transgredindo a Torá dele, e obviamente isso não agradou nada ao Eterno, né? Então, antes de continuar a leitura aqui, alguém já quer acrescentar alguma coisa em cima disso ou pode seguir aqui? Pode seguir. Pode seguir? Pode seguir. Ok. Então vamos lá. Passuque 2, né? Que no 1 terminamos aí em meu filho. O 2 diz assim: quanto mais eu os chamava, mais se afastavam de mim. Sacrificavam as Baalins e queimavam incenso às imagens esculpidas. Passuque 7, porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim, ainda que clamem ao Eterno, olha só, ainda que busquem, né, nenhum deles o exalta. Então, qual é a ceninha, né, a situaçãozinha que vemos aqui? Eu vou ler aqui o 11 e o 12 também, o finalzinho aí, que diz assim, 11 e 12 do Passuque 11. Também tremendo, ou melhor, 10. Andarão após o Eterno, ele bramará como um leão, e bramando ele, os filhos, tremendo, virão do ocidente. Também como uma pomba, os da terra da Síria, e os farei morar em suas casas, diz o Eterno. Efraim, no caso aqui já falando do retorno já. Efraim me cercou com mentira, né? Aqui o Eterno ele começa já a não fazer uma acusação, né? Mas a mostrar, né, aonde estava o erro e o que precisava ser feito, né? Que esse erro precisava ser consertado, né? Então Efraim me cercou com mentira e a casa de Israel com engano, mas Yehudá ainda domina com o Eterno e com o Santo está fiel, né? Depois ele, no Passuque 12 está escrito também que o Eterno também estava meio revoltado com Yehudá, né? Mas ele cita aqui uma pequena diferençazinha entre Efraim, né, ou Israel, e Yehudá. Mas vamos entender mais um pouco aqui a situação. Então, o que vimos aqui antes, né, que o povo estava com uma inclinação péssima, né, para o que era ruim, para o que era mal. Né? A Torá estava sendo negligenciada, a Torá estava sendo deixada de lado, cultos, né, pagãos estavam sendo aí, o povo estava tentando aplicar esses cultos ao Eterno, a Hashem, e isso não funciona. Porque tudo aquilo que fazemos para o Eterno tem que ser da maneira que Ele quer, da maneira que Ele já nos deixou muito bem instruído. Ele deu orientações de como devemos agir diante dele, em questão de culto, em questão de emuná, em questão de tefilá, né, oração, em questão de adoração, né, em questão de vida, na nossa vida diária. Então, se não fazemos conforme está escrito na Torá, ele não vai aceitar. Ao contrário, ele vai dizer, olha, está errado, porque não está conforme o que está escrito, tá, o que eu quero, e tem que mudar. Então é exatamente o que vemos aqui. Né? Como eu citei, a questão dos cativeiros, né, que ocorreu, né, com Israel, com Efraim e com Yehudá, contribuiu muito para que houvesse essa contaminação aí, digamos, grande. E nós podemos tirar uma liçãozinha disso daqui, né, nessa questão de mistura, de cativeiro e coisa e tal, porque de certa forma nós hoje vivemos, né, num simbolismo aí, num cativeiro, né, longe de nossa terra, não é? Sendo aí influenciados aí pelo paganismo à nossa volta, pela idolatria que há à nossa volta, pela transgressão de Torá que há à nossa volta, mas não é porque vivenciamos, né, vivenciar que eu digo contemplar, né, ver, não é porque vemos tudo isso acontecendo à nossa volta que vamos necessariamente nos contaminar com isso, né? Temos que nos manter aí separado de todo o paganismo, de toda a idolatria, de toda a transgressão de Torá.
né? Então temos que, digamos assim, resistir a esse cativeiro, né? Até que o Mashiach venha, até que o Eterno traga aí solução, né? Ao que é preciso. Então, o povo houve essa mistura, né? Efraim, concernente ao povo pagão, e Yehudá também é a mesma coisa, e eles estavam se inclinando muito para o mal. E o Eterno, ele começa a apontar, né? A trazer à tona o que estava errado. Por que vemos muito na Torá o Eterno trazendo à tona aquilo que estava errado, né? E nos profetas também, lá no Taná, né, vemos o Eterno fazendo muito isso. Porque é impossível a gente mudar de atitude, né, mudar um erro que haja em nossa vida, no meio de nossa família, enfim, qualquer área, se não reconhecemos isso, se não sabemos qual é o erro e se não entendemos, se não reconhecemos que de fato existe algo a ser melhorado, né? Digamos assim, se não reconhecemos que temos um problema numa determinada área, não é? Então, se o Eterno ele vira e diz, olha, você está se comportando como um mentiroso, e você diz, não, eu não estou, né? Você não consegue reconhecer isso e ver isso em você, você nunca vai melhorar, né? Você nunca vai mudar nisso. Mas a partir do momento que o Eterno diz, você está se comportando como um mentiroso, e você diz, realmente, Hashem, eu tenho notado isso, realmente é verdade, né? Eu vou mudar, né? Eu vou trabalhar para que isso, para que eu me conserte nisso, né? Para que eu não venha me prejudicar, não venha aí prejudicar as pessoas que estão à minha volta, né? Então, o primeiro passo para se resolver um determinado erro em nós mesmos é reconhecer esse erro, né? Então é por isso que vemos em muitos casos o Eterno fazendo isso com o nosso povo, trazendo o erro à tona. Olha, é como se ele imprimisse, né, uma listinha completa, detalhada ali, está acontecendo isso e aquilo, o culto está sendo errado, os corbãs estão sendo feitos, né, apresentados de maneira errônea, de maneira como o paganismo faz, né, o meio pagão faz. O Shabat está sendo negligenciado, vocês estão comendo carne de porco, estão comendo aí camarão, lagosta, né, caranguejo e tantos outros alimentos aí indevidos que não se pode comer, né? Então ele apresentava essa listinha, colocava diante do povo e dizia, olha, agora é com vocês, tá? A lista já está aqui, os erros já estão aqui, tá? Para ninguém dizer, Eterno, eu não sabia que eu estava errando nisso, né? Então já detalhei aqui para vocês já têm a Torá, já têm a orientação, agora é só seguir, é só obedecer, né? E nós vemos aqui, nesses capítulos aqui, que não era bem isso que estava acontecendo, tá? Bom, pode prosseguir, manas? Ou alguém quer falar alguma coisa? Pode prosseguir para mim. Tá, então vamos... Ok. Então vamos lá para o 12, né? Que o 12 a gente vai falar aí um pouco sim, o capítulo 12 aqui ainda, do verso 11, ou melhor, capítulo 11, versículo 12, né? Quando diz assim, Efraim me cercou com mentira e a casa de Israel com engano, mas Yehudá ainda domina com o Eterno e com o Santo está fiel. Efraim e Yehudá sofreram aí cativeiros, mas em ordem diferente, né? O cativeiro de Efraim veio primeiro, né? Eles foram primeiros aí a sofrer o dano, né? O dano, digamos assim. Vamos colocar aí o Reino do Norte, né? O Reino do Norte sofreu o cativeiro primeiro, depois, mais para frente, o Reino do Sul, né? Aí Yehudá. Nós vemos que Yehudá, se eu não me engano, isso a gente vê isso em Crônicas ou lá em Reis, não me lembro qual dos dois livros agora, mas vemos que Yehudá teve até um momento mesmo de techuvá, né? Se eu não me, na época do rei Josias, né? Quando ele encontra lá, no caso reencontra a Torá, né? E ele vê que ele começa a ver de fato a história lá, Moshe, né? O que tinha acontecido, o que tinha sido estabelecido e tal, e ele começa a fazer uma limpeza no, digamos assim, Yehudá, né? No reino.
derrubando aí os altares idólatras, né? Fazendo aí, influenciando, ajudando o povo a fazer uma techuvá, né? Mano, Sim, então sim. vemos aí, né, que o filho sempre pode voltar para a casa do pai. O pai está sempre esperando, né, que o filho volte. Mas isso não quer dizer que o filho não vai responder pelo erro que cometeu, né? Sim, exatamente, mano. Nós temos exemplos disso também, né? Foi como a mana, foi como a mana trouxe, não é? O filho diz, não, eu quero ir embora. O pai fala, então vai. Aí depois o filho volta todo moadinho, digamos assim, poxa, cometi esse erro, né? Gastei tudo, perdi tudo e agora não tem como resolver. Tem como, né? Ainda que ele esteja fazendo techuvá, mas tem como resolver isso para mim, né? Mas o pai acaba dizendo, olha, você procurou, tá? Você está aqui fazendo, entrou em techuvá, né? Tudo bem, tudo certinho, mas você procurou, agora você vai ter que arcar com consequência, né? Vou te dar algumas orientações para você resolver, mas você vai ter que resolver, né? Então isso acontece bastante, até mesmo na Torá e nos profetas com relação ao povo também. Então nós vemos isso daí concernente né, a casa de Erudá, e já em Efraim nós vemos que uma diferençazinha, né, não que mas posteriormente, né, Erudá, o Reino do Sul, não tenha se contaminado também, né, uma outra geração, mas por causa da Síria, né, concernente ao Reino do Norte, né, e Efraim, teve uma contaminação muito grande, né, muitos gentios, né, digamos assim, vieram também no meio, né, vieram da Síria e começaram a habitar ali no meio também, então isso começou a gerar aí uma contaminação. Até na época do Mashiach também vemos lá um determinado preconceito, né, digamos assim, um determinado atrito, né, de um com o outro, né, talvez até mesmo por causa dessa questãozinha aí. Mas vamos lá, aí no capítulo 12, que diz assim, Efraim apacenta, ou melhor, a partir do Passuque 6. Isso, Passuque 6 e depois o Passuque 12. Né? Porque o capítulo 12 traz mais ou menos o mesmo contexto, então eu vou trazer aqui um resumo. Então, Passuque 6, versículo 6 do capítulo 12, que diz assim, Tu converte-te a teu Criador, guarda a benevolência e a justiça, e em teu Criador espera sempre. E o Passuque 12 diz assim, Jacove fugiu para o campo de Arã, e Israel serviu por uma mulher, sim, por uma mulher guardou o gado. É até interessante ler aqui o Passuque 3, né, do capítulo 12 também, que faz menção aí a Jacove, e também, de certo modo, faz menção a Esaú também, a história, né, até aí a paraxá da semana, que diz assim, no ventre pegou do calcanhar de seu irmão, e na sua idade varonil lutou com o Eterno, lutou com o mensageiro e prevaleceu. Chorou e lhe fez súplicas em Betel, né, Beit El, o achou e ali falou o Eterno com ele. Sim, o Eterno Criador dos exércitos, o Eterno é o seu nome. Né? Então vemos aqui até uma menção aí, né, a própria história de Jacó com Esaú. Né? Nós já vimos, já estudamos aí na última paraxá, vimos, né, a questão de Jacó, que ele era mais espiritual, Esaú, que ele era mais material, mas que o Eterno queria aí trazer um equilíbrio, tanto um para com o outro, né? A parte, digamos assim, não material que Jacó tinha, o Eterno queria que ele tivesse, mas que houvesse um equilíbrio, e Esaú, a parte não espiritual, muito bem que ele tinha aí, defeituosa, o Eterno queria que ele tivesse, né? Porém num equilíbrio também. Mas depois vemos que os dois tomam aí direções, né? Tomam aí direções diferentes, né? Essa semana até vamos ver aí o reencontro aí de Yaakov com Esaú, mas vemos que mesmo eles tomando direções diferentes, o Eterno sempre continuou ali presente, né? Tanto concernente na vida, né, em relação a Yaakov, como também na vida em relação a Esaú, né?
Então, o capítulo 12 traz também essa questão, tá? Essa questão de não dar ouvidos a nosso Pai, tá? A nosso Criador. Existe um grande problema atualmente, né, que já existia nessa época aqui também, que as pessoas querem viver por si só, né? Querem estabelecer as suas próprias regras, né? As suas próprias regras familiares, as suas próprias regras matrimoniais, as suas próprias regras seculares, né, concernente ao serviço, né? Querem agir, né, diante de seu patrão, digamos assim, da forma que quiser, né? Querem resolver seus problemas conforme a maneira que acham que é correto, enfim, né? Como a gente sempre diz, querem criar uma Torá para si mesmo. Mas o Eterno, ele convida, né, esses que agem dessa forma a se voltarem a Teshuvá, né, a fazerem aí um retorno ao caminho correto, um retorno à própria Torá em si, né, vivenciando de fato o que a Torá tem de bom para todos nós, com relação à família, com relação a trabalho secular, né, com relação à área, sentimental, enfim, não existe nada nenhuma área que a Torá ela não alcance, né, que Hashem ele tenha deixado vago, né, digamos assim, né, para que a gente pudesse às vezes nos deparar com alguma situação e dizer, pera lá, o Hashem ele não nos deu orientação concernente a isso, né? O que eu vou fazer aqui, né? Ele deixou uma falha, ele nos deixou perdido, mas não, né? Ele tanto deu a orientação como ele sempre traz isso à nossa memória, que infelizmente às vezes esquecemos disso, né? O próprio o povo de Israel muitas vezes se esquecia disso, e Hashem ele chegava e olha, vocês estão se esquecendo, né? Volta lá no passado, olha lá como foi, o que aconteceu, como os corbães eram feitos, como o culto era feito, como as tefilot eram feitas. Volta lá e veja como é de fato o verdadeiro conceito de emuná, né? O verdadeiro conceito de Hesed. Volta lá, as origens, né? Entendam a essência do que é Teshuvá, para que no futuro o mesmo erro, o erro que está sendo cometido agora não persista, né? Para que haja mudança no futuro, né? Então é exatamente o que vemos o Eterno fazendo aqui nesses capítulos, tá? Manas, da minha parte concernente a isso é só, tá bom? Se alguém quiser acrescentar alguma coisa aí, tá bom? Fiquem à vontade aí. É interessante, né, Manos, que pegando todas as partes, né, tanto do Tehillim, a Brit e a Haftarah, vemos aí erros sendo cometidos, alguns erros aí não cometidos por vontade, né, mas às vezes por alguma bobagem que a gente faz, né, e como está lá no Tehillim, né, armam laços contra nós, e infelizmente às vezes somos nós mesmos que damos a corda, né, para que armem laços contra nós. Mas o que é tão interessante de tudo isso, até da própria Torá, né, é que cometemos erros, sim, né, isso é de nós mesmos, seres humanos, né, cometer erros. Muitas vezes fazemos porque queremos, né, a nossa vaidade, a nossa arrogância, né, dizem para nós, né, que olha, você é capaz, você vai lá e faz, e é assim mesmo que você tem que fazer, porque é isso que você quer, afinal você tem que ser feliz, né? Muita gente aí dizendo, não, a minha felicidade está em primeiro lugar, né? Eu tenho que ser feliz, é isso que Hashem quer de mim, quer que eu seja feliz. Mas você já pensou em algum momento que o fato de você ser feliz, você querer ser feliz, vai prejudicar alguém? E o outro, né? O Eterno ele diz, né, que nós temos que amar o nosso próximo, né? Isso está lá em Vaikra, né? Vaikra 19, né? Ame ao teu próximo. Mashiach disse, né? Ame ao teu próximo como a ti mesmo, né?
Então, quando você ama a você mesmo, você não se faz mal, né? Você não faz mal a si próprio. Então, quando você ama o próximo, você também não vai fazer mal ao próximo. E pensando em tudo isso, pegando aí, né, essas três partes aí, tanto do Terrilim quanto da Haftarah e Brit Hadashah, nós vemos isso, né? Não faça mal ao outro, mas também não faça mal a si próprio. Não dê corda para que o outro possa usar ela para te enforcar. E também não trance cordas para enforcar o outro, né? Não deixe que usem a corda que você trançou para fazer laço contra você. E também não deixe que essa corda que você está trançando, que possa ser usada para uma coisa boa, seja de forca para alguém, né? Que o Eterno ele possa aí estar nos conduzindo, né? Para que nós tenhamos aí um entendimento de que o Eterno nos ama. Né? Mas não é aquele amor sentimental de que as pessoas tanto dizem, olha, ai, que legal, que bonitinho, vamos mandar coraçãozinho para o Eterno fica mandando coraçãozinho sentado no seu trono, olhando, olha meu filhinho, que bonitinho que ele é. Né? Não é bem esse amor, né? É a verdadeira Havá, né? É esse se doar, né? Se doar sem pensar, olha, será que isso vai me machucar? Mas será que vai machucar o outro? Eu posso causar dores a mim para não causar dor ao outro? Né? Isso é verdadeira Havá, você está se doando. Né? Foi isso que Mashiach fez, né? Quando ele vai no Getsemane e ele diz, pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, porque ele sabia que ele seria machucado. Mas ele não pensou só nele naquele momento. Né? Ele pensou, olha, se eu não for, quem vai se machucar é a noiva. Né? A noiva pode ser morta se eu não for. Então ele aceitou tudo aquilo, né? Ele aceitou ser ferido, ele aceitou ser entregue na mão do gentio, né? Porque ele não queria que a sua noiva fosse entregue na mão do gentio. Ele amou mais ao mundo, né? Ele amou tanto, tanto a sua noiva e ele amou tanto o gentio, mesmo sendo entregue na mão deles, né? Ele amou tanto porque ele sabia que muitos gentios viriam, né? E entregariam sua vida ao Eterno, né? Ele quis abrir esse caminho, né? Aliás, nem abrir, né? Aplainar esse caminho, porque o caminho já estava aberto. Né? O caminho já estava ali feito e o Mashiach ele veio tirar algumas pedras, não tirar todas as pedras, mas ele veio tirar as pedras maiores ali para que nós pudéssemos então caminhar, né? E seguir esse caminho aí, ajudando um ao outro, né? Levantando um ao outro, sempre que tropeçasse nas pedras menores. Né? Que isso aí possa servir então de incentivo para os irmãos que pensem, olha, minha vida está terrível, não está dando para continuar, está muito ruim. Né? E que o outro irmão ali possa estar do lado, dizendo, olha, não, eu te ajudo, eu seguro na tua mão, a gente vai caminhar junto. Né? Você segura um pouco a minha dor, eu seguro um pouco a sua dor. Né? Que nós possamos estar aprendendo com tudo isso, porque a Escritura é para isso, para nos ensinar que houve erros. Tá? Houve erros, os nossos patriarcas cometeram erros, os nossos irmãos todos cometeram erros. Mas eles também acertaram bastante, acertaram muito, tanto que eles alcançaram a recede do Eterno, eles alcançaram misericórdia. O Eterno teve misericórdia do seu povo por causa dos acertos, né? Por causa das plantas que os nossos patriarcas plantaram e nós estamos colhendo hoje, né? Essas plantas para que nós possamos estar embaixo dessas árvores gigantescas que os nossos patriarcas aí então plantaram e se abrigando embaixo das suas folhas, né? Que o Eterno então recede para conosco. Algum irmão quer fazer a sua alguma coisa aí? Mano, vemos que Abraham entendia muito bem esse conceito de se doar, né? De arravar. Preparava um lugarzinho, deixava sempre pronto lá, tudo prontinho, viajante que passava, não, entra aqui, come, descansa, depois você continua o seu caminho. Né? E ao mesmo tempo ele ainda aproveitava para falar de Hashem. Né? O apóstolo Shaul também cita algumas coisas concernentes a Havar, né? Concernente a se doar. Né? Um dos grandes problemas é que isso tem aumentado. Nós fomos, né, avisados que esse aumento,
nesse quesito aconteceria, não é? Que é muito eu, sabe? É aquela questão do egocentrismo, não é bem egocentrismo não, mas é aquela pessoa que é eu, né? Sim. Eu já ouvi muito isso, não importo com ninguém, não, quero saber de mim. Eu quero alcançar a minha felicidade, eu quero alcançar para mim, não é? Mas nós vemos na Torá que quando fazemos o bem a alguém, como agimos de forma, digamos assim, justa, né, com alguém, né, é como se estivéssemos fazendo para o próprio Eterno, né, com o próprio Eterno, o próprio Hashem. Então, quando agimos, quando ajudamos alguém, quando nos doamos a alguém, né, ainda que às vezes seja necessário mudar em alguma coisa para não ferir, é como se estivéssemos fazendo tão bem para Hashem, né? Ele é tempo para isso, né? Então, o verdadeiro conceito de Ahavá tem sido muito negligenciado, né? Eu até uma vez vi um vídeo de um rabino, ele trazendo, não sei se era bem um debate, foi só um pedacinho do vídeo que eu vi, né? Mas alguém perguntando a ele sobre o amor, né? O Ahavá, né? Como que é, né? O que você pensa, alguma coisa assim, né? E ele respondeu assim: bom, o amor na nossa cultura, né, atual, né, em muitas culturas aí já tem perdido, né, já tem o conceito real de amor tem sido perdido, né? A ele, de vários exemplos que ele trouxe, ele até trouxe um exemplo bem interessante, dizendo como por exemplo, você está lá pescando, você pesca um peixe, e você mata o peixe, né, assa ele e come, né? Aí você pergunta para essa pessoa, por que é que você matou esse peixe? Né? E a pessoa diz, porque eu amo peixe, né? Eu amo peixe. Então tá, você tirou ele do seu habitat natural, né? Você matou ele, você assou ele, né? Encerrou ali digamos assim, a vida dele porque você ama ele, né? Aí ele diz, não, o que você tem pelo peixe não é ahavá, não é amor, né? Você matou o peixe, você pegou o peixe e comeu porque você ama a si mesmo, né? Foi uma coisa que você quis para si, você gosta daquilo, né? Então ahavá não é você, ahavá é o outro, né? O eterno Hashem, ele nos ensina isso na Torá, quando ele instrui o nosso povo lá de diversas formas. O que vemos lá é que o povo tinha que se ajudar em tudo. O povo tinha que sempre suprir em uma determinada falha no outro, né? Se tinha uma falha no outro, tinha que vir alguém suprir e ajudar, né? E assim o povo caminhava como um só, né? Num mesmo pensar, numa unanimidade muito bonita, que tem sido perdida hoje, infelizmente. Pode seguir, mano. Exatamente. Mana Borges? Para mim está tudo bem. Que o Eterno nos abençoe. Que assim seja. Então, agradecendo aos irmãos que estão lá no YouTube, a Mana Kívia Oliveira Borges, a Zilá, a Keila Costa, a Helena Maria Inácio, a Amanda Rodrigues, a Shirley Silva, o Aron Ben Levi, o Luciano Miguel da Silva, o Sérgio Freita e a nossa Mana Yanaí. Muito obrigado a todos. Não esqueçam de curtir o estudo, tá? Para que outras pessoas também possam ser alcançadas. Não esqueçam de compartilhar nas suas redes sociais para que outras pessoas possam ver o estudo. Irmãos, aqui embaixo, no chat, no momento como não estamos ao vivo, esse chat embaixo do vídeo não está aberto, mas depois que acabar, tem um outro chat que é aberto aqui. Se vocês desejarem fazer perguntas, tá? Olha, eu não entendi isso, ou isso aqui não ficou muito claro para mim, pode fazer, porque esse chat que há aqui do lado do vídeo, ele é encerrado assim que acaba o estudo, né? E há outro chat que é aberto. Podem fazer perguntas lá que nós receberemos as suas perguntas,
tá? Tudo de acordo com a Torá, tá, irmãos? Nós somos aí a Yeshiva Torá em Poções. Nós cremos no Mashiach, tá? Nós cremos que o Mashiach não é o eterno, o Mashiach é um emissário, né? Ele foi enviado, então, para resgatar as ovelhas perdidas da casa de Israel, né? E cremos no eterno, e nós temos a Torá como nossa base, tá? A base para tudo, a base de toda a escritura é a Torá. Então, muito obrigado a todos, e novamente não esqueçam de curtir o estudo. Quem não curtiu ainda, deem lá o seu like, tá? Dá a sua curtida, e muito obrigado. Estamos encerrando aí, então, mais esse estudo, e sexta-feira voltamos para termos o nosso estudo da porção da Torá. Muito obrigado a todos. Que o Eterno possa estar aí nos abençoando e nos fortalecendo a cada dia. Shalom. Shalom, shalom. Shalom a todos.